e neste momento a Câmara Municipal não tem diretamente um espaço que consiga aceder para o efeito. Isso foi o que na altura transmitimos ao grupo que estava a tentar organizar, ainda tentámos dar algumas sugestões de espaços, mas o que realmente interessa é, da parte da Câmara, mantivemos sempre a disponibilidade para apoiar, como temos feito nos últimos anos. O tradicional cortejo e tourada dos estudantes em Angra do Heroísmo corre o risco de não acontecer este ano por falta de instalações para construir os adereços do desfile. Mas antes de chegarmos a essa questão, vamos recordar, junto de um antigo presidente da comissão organizadora, o ambiente vivido há 30 anos. No nosso tempo, nós tínhamos muita preocupação, por exemplo, na elaboração dos assuntos que iriam ser os assuntos da tourada, portanto, nos números a pé e nos números dos carros. De qualquer maneira, portanto, eu penso que podia ter havido uma evolução maior e que as pessoas podiam ter também, nos dias de hoje, ter tido preocupação em manter esta qualidade. No meu tempo, e posso falar no tempo que andei ali, naqueles 10, 12 anos que andei na tourada, havia efetivamente esta preocupação das pessoas terem qualidade, portanto, nos carros e também nos cómicos, nos números a pé. No passado, o Domingo Gordo do Carnaval, em Angra do Heroísmo, era festejado na Rua da Sé com um desfile de estudantes, carros alegóricos, cartazes, rimas e gargalhadas. Atualmente, a tradição perde força e pode mesmo deixar de existir. Mais um carnaval está prestes a chegar e eis que a tradição se pode mesmo amassar. O cortejo e tourada dos estudantes, com quase 100 anos de existência, corre o risco de não acontecer este ano. A falta de local para a construção dos adereços do desfile no Domingo Gordo, na Rua da Sé, traz problemas sérios à comissão organizadora a cerca de um mês do entrudo. A presidente Valéria Rodrigues teme o final triste de uma história em tempos felizes. O principal problema foi a dificuldade de arranjar o barracão e não houve os apoios para que a tourada saísse à rua. Esse foi o ponto fundamental mesmo. De que apoios é que estás a falar mesmo ao certo? Da Câmara, principalmente, sim. Da Câmara e a nível de disponibilidade até mesmo de pessoas particulares, de nos darem espaço, nós tentamos arrendar alguns espaços fora e dentro da cidade de Angra, é impossível, é esses apoios que estou-me a referir. Nos últimos 2 anos, o local usado para as construções do desfile foi cedido pelo município de Angra do Heroísmo. Em 2019, e porque o armazém foi demolido, para dar lugar a uma unidade hoteleira, os estudantes não poderão contar com este espaço. Mesmo assim, a autarquia angrense mostra-se disponível para continuar a apoiar financeiramente a iniciativa. E neste momento a Câmara Municipal não tem diretamente um espaço que consiga aceder para o efeito. Isso foi o que na altura transmitimos ao grupo que estava a tentar organizar, ainda tentámos dar algumas sugestões de espaços, mas o que realmente interessa é, da parte da Câmara, mantivemos sempre a disponibilidade para apoiar, como temos feito nos últimos anos, aliás com apoio financeiro para a preparação de toda a logística necessária para esse desfile e para a própria tourada que segue ao desfile de Carnaval dos estudantes. Em média, são precisos cerca de 3 meses para compor o desfile dos estudantes, desde a parte burocrática das licenças e dos apoios, passando pela captação de jovens para participar na iniciativa, até às construções propriamente ditas. Há uma série de requisitos que podem hoje enfraquecer a tradição. Primeiro tínhamos que arranjar as madeiras para fazer as construções, tínhamos que falar com a Câmara para nos assinarem os papéis de licenças, tínhamos que falar com a polícia também, que é necessário. Temos que falar com os representantes da tourada que vai sair, os calouros e até mesmo os mais velhos. Temos que falar com os responsáveis da Praça de Todos. Temos que falar com patrocinadores, também é isso que nos ajuda bastante.
e penso que é só, sim. E comissões antigas, que é sempre uma boa ajuda. Eles dão-nos bastante apoio nisso. Miguel Sousa Azevedo e Cesário Relvas participaram inúmeras vezes no desfile dos estudantes, isto há 30 anos. Outros tempos, mas as mesmas dificuldades, confessam. As barreiras surgiam, os orçamentos disponíveis eram bem mais reduzidos, mas mesmo assim tudo se fazia porque nada temia o fim da iniciativa. O orçamento da tourada, para dar um exemplo, de há 25 anos, é praticamente o orçamento da tourada de hoje. Estamos a falar de uma coisa que antigamente eram 1000 contos e agora serão 5000 euros. Até acho que 5000 euros é demais para o que se faz hoje em dia. As despesas são basicamente as mesmas, o tipo de ajudas poderá até ser outro, porque isto agora também a nostalgia funciona um bocadinho a favor de quem organiza as coisas, porque os pais, os avós, os tios, os primos querem todos ajudar. E às vezes ao ajudar retiram um pouco da responsabilidade de quem tem as coisas a seu cargo. E penso que foi isso que aconteceu também em algumas alturas. Vários exemplos desta questão das dificuldades. O barracão, que nós chamávamos de barracão, era efetivamente uma das prioridades. Portanto, nós nunca, eu falo nos tempos que andei, nós nunca lançávamos as inscrições no liceu, no nosso antigo liceu, sem termos já à partida já um barracão para podermos começar a trabalhar, a fazer as construções, que são efetivamente muito importantes. Por exemplo, outra questão, as licenças eram muito caras. Eu lembro, por exemplo, no meu ano, a praça foi caríssima, portanto, o aluguer da praça foi caríssimo. Depois há aqui outras situações que também são importantes, por exemplo, o autocarro para a Tenta, o próprio programa, que nós tínhamos preocupação em, com algum tempo, arranjar uma empresa local que suportasse, portanto, esta despesa que é o programa, que é o cartaz, que vai divulgar a tourada dos estudantes na ilha e também fora. De qualquer maneira, estas despesas são reais, continuam a ser hoje. No passado fazia também parte da tourada dos estudantes um género de festival taurino, com cortesias, cavaleiros, toureiros e forcados. Só depois é que entravam os cómicos. Atualmente o lado mais tauromáquico da tradição perdeu-se e o seu público consequentemente, conforme as palavras de Miguel Azevedo. É que deixou de haver o festival taurino acoplado à garraiada, ou seja, deixou de haver as cortesias, deixou de haver cavaleiros ou pretendentes a cavaleiros, deixou de haver pretendentes a novilheiros e que, portanto, fossem tourear a pé, e para lá das famílias e das pessoas que estavam associadas a essa tradição carnavalesca da garraiada, havia muita gente que vinha à Praça de Touros para ver a parte séria da tourada, porque havia bons momentos de toureio. E recordo-me que antes da primeira vez que entrei, em 1990, houve 3 cavaleiros na tourada de estudantes. Na altura, o Eliseu Gomes, que hoje é ganadeiro, o Nuno Carvalho e o Pedro Pavão. E eles disputavam entre si serem o melhor da tourada de estudantes. A tourada de estudantes foi o berço de quase todos os nomes grandes da nossa tauromaquia, assim de memória, com exceção do Mário Miguel, que era da praia. Eu acho que toda a gente ligada à Festa Brava na Terceira, em termos de praça, de toureio de praça, passou pela tourada de estudantes. Eu penso que essa é a grande falha relativamente à ausência de público, porque também entendo que sem público não vale a pena fazer tourada de estudantes e termos apenas os pais e os amigos. Sim, era dos momentos que as pessoas mais gostavam, era a parte dos enredos e dos cavaleiros e toureiros. E o ano passado, por exemplo, não tivemos os cavaleiros e só foi a parte mesmo de enredo, dentro da praça, e eu acho que sim, isso era um dos pontos fundamentais para a tourada, era o desfile, como sabem, e é na praça a ver o toureiro e o enredo. Mas nem só de público vive a tourada dos estudantes, também de participantes. E esses são cada vez menos em comparação com os últimos 20, 30 anos. O que no passado eram cerca de 80 aspirantes, hoje são apenas 30. Cesário Relvas acredita que a garraiada pode mesmo ter os dias contados pela quantidade de distrações que existem agora e que ocupam os mais novos. Na minha opinião, eu penso que os jovens de hoje têm outras atividades que nós não tínhamos precisamente há 30, 35 anos atrás. Era um prazer, era um gosto enorme participar na tourada de estudantes. Havia imensa gente, por exemplo, no ano que fui presidente, a minha tourada teve à volta de 60, 70 cómicos e ainda cortámos, se calhar, 30 ou 40. Portanto, veja a quantidade de pessoas que estavam interessadas em participar na tourada de estudantes. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e aquilo que foi no passado, para muitos jovens, o dia mais esperado do ano,
corre o risco de não acontecer em 2019. Sob o lema "Mais um ano se passou e a tradição não se amassou", o cortejo dos estudantes era a oportunidade que tinham para criticar a sociedade através da sátira e da comédia. O fim da tradição faz pensar gerações futuras mais conformadas e menos críticas. Uma tradição secular própria do Carnaval da Ilha Terceira que tem vindo a perder a sua força. Chegamos ao final de mais um programa. Foi um prazer contar com a sua companhia. Pode acompanhar o nosso trabalho em azorestv.com. Espero por si amanhã aí desse lado.